Dando sequência, então, vamos falar do nosso módulo 3. Nosso módulo 3 vamos abordar uma metodologia CCBXD, o Customer Centered Business Experience Design. Espero que até aqui vocês já conseguiram compreender um pouco mais a respeito da experiência do cliente em toda a sua jornada. Vamos falar um pouquinho agora a respeito dessa metodologia durante todo o módulo 3. Nossa proposta do módulo da unidade 3.1 é introduzir esse assunto. A ferramenta criada por Gartner Caput, essa ferramenta ela nos traz um panorama geral de como criar e implantar metodologias e processos de melhoria da experiência do paciente, do cliente, dentro das organizações e serviços. Importante ressaltar que essa ferramenta, né, ela não é necessariamente desenvolvida para a área da saúde, ela pode ser adaptada para qualquer área, né, correlata aí à aplicação da experiência. Importante entender também que ela é uma metodologia pouco utilizada na área da saúde, porém é uma metodologia muito robusta que ela traz um passo a passo muito detalhado e bem definido, principalmente para aquelas instituições novas no segmento que não tem tanta expertise ainda em relação à implantação desses processos. Então, convido a todos, né, a embarcar nesse módulo 3, conhecer um pouquinho mais essa ferramenta. É importante conhecer as definições, conhecer os objetivos de cada um dos 8 passos que vamos apresentar aqui e que cada instituição ela adapte, né, a sua melhor realidade, aquele segmento que ela está trabalhando, né, para atingir seus objetivos. Dentro de cada uma das etapas ainda podemos adicionar outras estratégias e metodologias, né, e ferramentas para dar maior robustez ou até facilitar todo esse processo, como, né, metodologias ágeis, como os sprints, introduzir também o design thinking dentro de toda essa filosofia, né, do design, em trazer também o lado, né, emocional, o lado da empatia. Então ajuda como uma forma como um todo. Essa metodologia ela não é uma metodologia baseada em metodologias ágeis. Então não vamos ver algo para ser implantado em uma semana, né? Em meses. Vai depender do tamanho da estrutura do time e também, é claro, né, da expertise da equipe no seu processo. Então ela é um processo mais passo a passo para entenderem, né, o que é importante para cada serviço. Então, esse método, ele é um método bem prático, né, para organizações que, independente do tamanho, do tipo, segmento, desejam criar ou entregar experiências de negócios mais centradas no cliente, tá? Então, aqui vamos ter a ajuda dessa ferramenta. Ela é uma forma maleável também, só que bem estruturada, pensada aí para desenvolver iniciativas organizacionais poderosas para entregar melhores experiências. Então, podemos dizer que essa ferramenta ela tem sim um objetivo no seu cerne, né? Chamamos ela de Customer Centered Business Experience Design. Ela é voltada então para a modelagem desse design, do cuidado centrado, né, do paciente, também da experiência do paciente, e chamamos ela de CCBXD, né, que é aí as iniciais do nome que ela recebe. Então, falando um pouquinho sobre o objetivo dela, ela vai nos auxiliar aí a entender com mais humanidade e relevância as necessidades de segmentos de mercado, a desenvolver novas e poderosas ofertas de valor, projetar experiências positivas e memoráveis, conectar os processos organizacionais aos pontos de contato, né, os momentos da verdade de cada experiência do cliente e, finalmente, também orientar toda a liderança organizacional na tomada de decisões mais estratégicas sobre os seus clientes, né? Como seria melhor, como é as formas de chegar a encantar esse cliente lá na ponta. Então, essa ferramenta ela permite trabalhar com a criação de melhores experiências para os clientes, e isso não sendo uma atividade isolada, né? Nem liderada por um único profissional com pouca experiência ou habilidade no tema, mas que ela, né, conduz todo o time organizacional para essa jornada. Então, em cada uma das etapas vamos ter envolvimentos de pessoas até diferentes dentro da organização. Então é importante ter uma estrutura, né, mínima para trabalhar com esse processo também e aí para ter os resultados finais, né,
que melhor chegue ao cliente e que atenda às necessidades deles, assim como da instituição. Então essa ferramenta, ela é proposta por 8 passos, né? Esses passos, eles são detalhados dentro de todo esse processo que vamos falar aqui no módulo 3. Então vai desde entender o cliente, entender os trabalhos, os processos internos organizacionais, desenvolver e descrever os objetivos, desenvolver soluções, construir a jornada, que falamos um pouquinho mais desses conceitos, né, anteriormente, do Customer Centric e também do mapa da jornada. Vamos falar um pouquinho também sobre o detalhamento das hipóteses de solução, da descrição das mudanças. Hoje, uma falha muito grande das instituições é a parte de documentar todo o processo, né? Muitas vezes acontece, faz, mas não fica registro de todos esses processos de melhoria dentro das organizações. E aí, por fim, construir o Canvas, né? Construir o Canvas não necessariamente é aquele Canvas, né, que a gente conhece de projetos. Ele é um Canvas de desfecho aí de todo o processo de documentação de uma forma mais simples e que aí vamos ter ele como suporte aí sim para a construção do Canvas, né, do projeto, se assim evoluir para uma documentação no modelo de projetos dentro da instituição. Ela é uma metodologia bem robusta, que eu acho que vocês vão entender facilmente todo o passo a passo dela. Vamos descrever e dar exemplos de como funciona, com as ferramentas pertinentes a cada etapa também, lembrando que elas são moldáveis e aí vocês podem adaptar no dia a dia. Essas 8 etapas, não necessariamente elas precisam ser cumpridas em todos os projetos, tá? Importante ressaltar que com a maturidade organizacional e com as rodadas de algumas sessões já do processo, é possível já pular algumas dessas etapas e tornar o processo um pouco mais rápido. Por exemplo, como entender o cliente. A partir do momento que você tem mapeado seu cliente, que você entende quem que é e as entregas que ele gostaria, você não precisa mais desenvolver essa etapa, mas sim somente, né, atualizá-la ao longo do processo, assim como os trabalhos mapeados também, enfim. Então, algumas etapas, né, elas podem ser é, tracionadas aí para que o projeto fique mais rápido, assim por dizer. Então, convido vocês a participarem, né, desse módulo 3. É o módulo mais robusto que vamos, né, falar um pouquinho sobre cada uma dessas 8 etapas no decorrer. Espero que gostem. Existem outras ferramentas também que é possível para ser aplicada à experiência. E aqui a gente vai detalhar um pouquinho dessa, porque acreditamos que ela seja mais robusta no segmento de dar mais respaldo no início para quem está iniciando, com uma base mais sólida nesse processo. Então, espero vocês nas próximas etapas do CCBXD.